Se você já curtiu a página @hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você. Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou cupons de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, @manga.app. 1, 2, 3. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre queijo, sobre um queijo super campeão, que foi o primeiro queijo brasileiro a ganhar um campeonato mundial. A Fazenda Atalaia. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Rosana? Tudo bom, Gabriel? Boa noite. É um prazer estar com você. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Tudo jóia, é um prazer. Muito obrigado pela presença, por aceitar nosso convite. Paulo, se puder contar um pouquinho, como que começou a Fazenda? Eu vi um pouco nos vídeos, começou com o seu avô, é isso? Na verdade, meu avô comprou a fazenda. Meu avô é imigrante libanês, veio do Líbano em 1911, já veio direto para Amparo, né? Nós estamos em Amparo, aqui no interior de São Paulo. Do Líbano ele veio direto para cá e começou a trabalhar como mascate, depois abriu armazém de secos e molhados. Ele comprou a fazenda em 1939. Nessa época, essa região era uma grande produtora de café. Café era o principal produto de exportação do Brasil, né? E isso, nós estamos a 60 quilômetros de Campinas, então essa região produzia muito café nessa época. E então a propriedade está na nossa família desde 1939, mas ela é uma propriedade mais antiga, ela é de 1800 e talvez 55, 60. Então meu avô comprou já na decadência desse período cafeeiro. Cafeeiro, entendi. Quando o café começou a decair, que começa aí com a crise de 29, os preços vão caindo. Então, meu avô comprou em 39 já com essa estrutura cafeira já falida, tá? Certo. Aí para cá, então são praticamente 80 anos, né, na família. É meu avô materno, né, o pai da minha mãe. Só que meu avô teve 4 filhos, a minha mãe foi professora, foi para São Paulo, então ela nasceu em Amparo, teve uma infância em Amparo, não na Atalaia, a minha mãe é de 27. Aí estudou em colégio interno, porque a gente está a 5 quilômetros da cidade. Hoje 5 quilômetros é um pulinho, mas antigamente é carroça, trem. Então ela estudava num colégio interno, de colégio de freiras, em Amparo, fez o normal, foi professora, daí ela foi professora do estado e foi para São Paulo. E lá eu nasci, né? Então eu sou um paulistano que passei todas as férias da vida aqui na fazenda. E sempre gostei muito disso aqui. Então, meu sonho sempre foi viver na fazenda e viver da fazenda. Porém, na minha infância, a fazenda estava muito paradinha, porque cada filho do meu avô foi para um lado, a fazenda ficou paradinha. Depois, para chegar até hoje rapidamente, então depois ela foi dividida, né? E essa parte que hoje nós estamos, que é onde existia toda a estrutura antiga da fazenda, de sede, terreiro e tulha, isso ficou para minha mãe e para minha tia, e é a parte que nós temos hoje, que a gente trabalha nela, certo? Que bacana, que legal. E eu vi que a fazenda hoje, né, ela é aberta à visitação de domingo a domingo, né? E tem todo um programa de visita, né? Isso. Quando viemos para cá, então, quando foi dividida, aí a minha mãe já estava aposentada, ela veio para a fazenda, começou a trabalhar um pouco, né, para a fazenda começar a voltar a produzir alguma coisa e também para manter todos esses prédios antigos e tentar fazer a fazenda ser produtiva, né, dar uma vida para isso tudo, para essa estrutura. Então a gente começou produzindo café, a gente voltou a plantar café. Voltou a plantar café, certo. Porém, aí fomos assim, aumentando café, mas tivemos uma dificuldade no meio desse caminho, desse trajeto, e foi quando, nesse momento, eu fiz agronomia, fui trabalhar um pouquinho fora, daí quando voltei para cá já casado com a Rosana, isso faz 26 anos. Então a gente pegou esse momento de plantar café, daí veio uma nova dificuldade, e aí a Rosana já tinha começado essa produção bem pequena de queijos, tá?
Aí a gente foi vendo assim no queijo uma oportunidade para nós continuarmos a nossa experiência de vida aqui dentro da fazenda, porque a gente já casou e viemos morar aqui. Aí começou a Atalaia produzindo queijo nesse momento aí de uma primeira Rosana aqui, tinha um pouquinho de leite, ela começou a fazer queijo, e a gente foi tendo dificuldade de café, e isso fez com que a gente aumentasse a produção de leite e queijo, e aí hoje sim estamos há alguns anos focados no queijo. Nossa, que legal, que bacana. E é muito legal, né, Rosana? Eu vi um pouquinho a história, né? Você foi fazer um curso, né? Você foi fazer um curso de queijo e para aperfeiçoar, né? Você já acho que até fazia um pouquinho antes, já tinha acho que o conhecimento acho que com seu pai, né? Que também você fazia um pouquinho de queijo, né? Conta um pouquinho esse início, o seu início com o queijo, também, né, que nem o Paulo comentou, vocês começaram, poxa, vou aumentar um pouquinho a produção de queijo, aí você foi fazer um curso. Conta pra gente esse início. Como o Paulo disse, Gabriel, quando nós nos casamos, a gente casou com um propósito. Ele falou, olha, eu trabalhava, eu sou mineira de perto de Brasília, e foi para onde ele foi quando ele se formou. E quando a gente se casou, a proposta era a gente deixar o trabalho e viver do nosso trabalho. Nesse momento, a Atalaia era o lugar que ele já tinha escolhido para fazer isso, né? E nós viemos para cá, eu estava próxima de ter o primeiro filho, que hoje vai fazer 26 anos mês que vem. E quando eu cheguei na fazenda, eu sabia que eu ia criar uma atividade para mim na fazenda. Sim. O Paulo já tinha atividade porque ele já tomava conta do café junto com a mãe dele. E eu precisava criar uma atividade. Por coincidência, a fazenda produzia leite. Naquele momento, o laticínio que coletava o leite da fazenda fechou. E eu comecei a fazer o queijo sem projeto nenhum. Na verdade, eu comecei a fazer o queijo porque o leite que tinha, nós não sabíamos o que fazer com ele. E eu vim de uma família que meu pai sempre produziu queijo, mais para o sustento da família, né? Mas eu tinha essa relação com o queijo desde criança. E tinha um pouco de noção do que era fazer queijo e gostava também, porque eu sempre ajudava meu pai a fazer queijo. Comecei a fazer os primeiros queijos com aquele pequeno conhecimento que eu tinha, fazendo na cozinha da nossa casa. Daí, um mês depois, surgiu um curso aqui em Amparo, um curso do Senar, um curso da Casa da Agricultura até. Eu fiz esse curso, onde eu aprendi a pasteurizar o leite, já aprendi a fazer o queijo de uma forma melhor e continuei fazendo mesmo aquele pouquinho, entregando, levando para a cidade, vendendo para as pessoas que a minha sogra conhecia, porque eu não conhecia ninguém na cidade, eu estava recém-chegada em Amparo, mas ela conhecia muita gente, então eu chegava, falava que era a nora da Clarice Mata e oferecia o queijo e as pessoas compravam, experimentavam e uma pessoa ia falando para outra e assim que a gente começou a aumentar a produção. Aos poucos. Quando isso começou a acontecer, a gente viu a necessidade de fazer um curso. Aí eu fui para Cândido Toches, a gente foi umas 3 vezes. Nós vimos a necessidade de aperfeiçoar, né? Eu acabei indo para Cândido Toches umas 3 vezes e fiz um pequeno curso de 5 dias, 4 dias, mas são coisas que quando você já tem uma relação com o produto que você faz, é muito mais fácil para você entender aquilo que você faz no curso, né? Então, você vai e vê um pouco da teoria e você junta aquilo com a prática que você já tem e você acaba melhorando aquilo que você já fazia. E foi isso que aconteceu com a gente. Em algum momento eu fui sozinha, depois teve um momento que o Paulo foi junto comigo. E, na verdade, nós fizemos cursos bem básicos, de queijo frescal, de mussarela, e as outras coisas nós fomos aprendendo fazendo mesmo. Foi na raça mesmo. A gente teve coragem, fomos errando e fomos aprendendo com os erros, fomos corrigindo até chegar onde nós chegamos. Que legal. Não, até eu vi o começo, né? Vocês levavam, né, para a cidade, para o pediatra do filho, sim, né? Sim. Eu me lembro, Gabriel, um dos primeiros lugares que eu vendi queijo foi quando o nosso filho foi para a pré-escola e tinha reunião na escola. E quando terminava a reunião da escola, tinha sempre aquele cafezinho. O cafezinho é aquela coisa tradicional, com aquelas bolachinhas ou uma torradinha. E daí eu procurei a coordenadora e falei com ela, olha, na próxima reunião eu posso trazer um queijo para você colocar com café?
Ela falou, claro, pode. E assim foi nascendo a clientela. De repente, todas as mães encomendavam, uma mãe falava para amiga, outra falava para outra amiga. E, enfim, foi assim que começou mesmo. Que legal, que bacana. Se eu fosse o seu filho, o Paulo, né? Foi o Paulo, né? O mais velho, né? Falava assim, ó, não me dá nota baixa, senão eu não vou trazer mais queijo aí para vocês, hein? Ele tinha uma vantagem, né? Ele sempre foi um bom aluno, viu? Ele tinha uma vantagem, né? Falou, ó, vocês que sabem, eu não vou trazer mais queijo aqui para vocês, não, né? Que legal. E como que foi, assim, vocês começaram com os primeiros queijos, assim, como começou depois a ampliar um pouquinho? Aí vocês foram tomando, assim, ó, que nem você falou, você foi fazendo outros cursos, aí foi fazendo esses outros queijos um pouco mais complicados, assim, esses... Como começou a produção da linha, assim? Gabriel, quando a gente começou a fazer os queijos, por um bom tempo, nós fizemos os queijos bem tradicionais. A gente fez o frescal, daí eu fiz o meia cura, que era um meia cura bem simples, que eu já curava ele sem geladeira, que era um jeito que meu pai fazia. Tá. A gente fez um viveirinho de tela e tudo, onde a gente maturava o queijo. Nesse curso que eu fiz, o primeiro curso, eu fiz requeijão cremoso, aí a gente viu noções de ricota. Então, nós, mesmo na cozinha de casa, nós conseguimos diversificar um pouco. Depois passamos para o iogurte, e aí isso foi ficando de uma forma que não estava mais cabendo na cozinha de casa. E junto com isso, quando você decide viver da fazenda, você não pode levar só o queijo, né? Você tem que falar, quem me compra o queijo, me compra um doce, me compra um pão, me compra um bolo. Fazia tudo. Tinha uma fruta, transformava em doce, fazia um bolo e levava junto, enfim. Nós fomos ganhando cada vez mais clientes com isso. Em um determinado momento, a gente teve uma visita de um vereador da cidade até. Quando ele viu a mesa que nós montamos para ele, só com coisas feitas na cozinha de casa, ele falou, nossa, a gente precisa legalizar esses produtos não podem ficar aqui só, a gente precisa colocar no mercado, né? E foi assim que a cidade conseguiu o selo de inspeção municipal, que a cidade tem bastante produtor do mesmo nível que nós nos unimos e fomos atrás e conseguimos o selo de inspeção para a cidade. Com esse selo, a gente conseguiu aumentar a produção. O Paulo também, nesse momento, já tinha investido um pouco mais no gado. A produção do leite já tinha aumentado um pouco. E nós conseguimos entrar no mercado com o queijo fresco, com o frescal. Só que todo mercado, quando você entra, ele já tem uma linha de frescais, por exemplo, no mercado. Ele não deixa de pegar os outros, o seu passa a ser mais um lá na gôndola dele. Exato. E nós ficamos nessa situação. E chegou um momento que o queijo fresco que nós fazíamos, a gente não conseguia vender todo na cidade. Porque também nesse momento, nós fomos parando de entregar de porta em porta. O queijo chegou no mercado, as clientes vibraram com a gente, porque elas sabiam que elas tinham participado dessa evolução, né? Sim. Desse crescimento nosso, que elas faziam parte disso, então todo mundo ficou muito feliz. E todo mundo ia no mercado e ligava para a gente, nossa, seu queijo está no mercado, olha que gostoso, agora eu compro lá na gôndola do mercado. Mas aí teve um momento que o frescal não conseguíamos vender todo na cidade. E aí a gente começou a maturar, foi aí que o Paulo criou coragem e falou, vamos fazer queijo maturado, né? Olha. E nós fizemos da forma que a gente tinha condição de fazer, porque nós não tínhamos a estrutura para ter uma câmara fria de maturação, enfim. E acabamos usando o ambiente que nós temos para maturar o queijo. E foi assim que a gente, sem saber, acertamos. Muito legal, né, Paulo? Porque foi até o que você falou, né? A ideia foi justamente essa. Porque, que nem você falou, queijo, né, um queijo assim, frescal, todo mundo faz, né? Mas vocês criaram uma identidade única, né, com os queijos de vocês, assim, é uma identidade única da Fazenda Atalaia com os queijos maturados, né? Então, não tem, né, até o Túlio, assim, a gente não consegue comparar com outro queijo, é uma identidade de vocês. Acho que isso é muito legal, né, que cada queijo tem uma personalidade, né? Cada queijo tem uma história, tem todo um porquê, né? Assim, esse aqui é do nosso jeitinho, esse aqui ele parece um gorgonzola, mas ele é o Alvorada,
Alvorada. Sou craque aqui, eu já decorei aqui, eu já posso vender os queijos aqui da Atalaia, já tô craque. O Alvorada, então... Isso aqui é o Alvorada. Opa, que vontade, o que você está me deixando. Tá vendo? É um dos meus queijos preferidos, o gorgonzola eu adoro. Então isso foi muito legal, né, Paulo? Sim, mas você sabe que o que eu acho interessante? Às vezes a gente fala assim, quando é que vocês deixaram de fazer esses queijos mais simples? Eu acho que fazer queijo é uma ação muito simples. A questão, fazer um frescal não é uma coisa, vamos dizer, não é uma coisa simples ou banal, ou um primeiro passo. É muito bacana você fazer um bom frescal. Isso. O problema é que houve um momento que a gente banalizou esse produto, enfiando ele num queijo qualquer, num saquinho plástico, e pondo na gôndola do supermercado e brigando com o preço. Então, houve um momento lá atrás que a gente banalizou os produtos, aí sim, banalizamos não a pessoa, mas banalizamos o conceito de comer, era ir numa gôndola do supermercado e pegar, eventualmente, para algumas pessoas o mais barato, para outras, preciso pegar um importado, porque importado que é bom, vou receber amigo, o vinho tinha que ser importado, o queijo importado. E aí a gente, graças a Deus, o Brasil, a nossa sociedade mudou esse conceito. Né? Hoje você recebe uma pessoa em casa com charcutaria brasileira, vinho brasileiro e queijo brasileiro. E azeite brasileiro de ótima qualidade também, né? Tudo. Hoje o Brasil não deixa... Essa mudança que eu acho que foi fundamental da sociedade e, para nossa sorte, nós que viemos para cá há 20 e poucos anos atrás, onde a pauta não sabia se a gente já trabalhava com café, mas assim, o objetivo era viver na fazenda e da fazenda, né? Não usar a fazenda como um lugar para morar e ir trabalhar na cidade. A ideia era trabalhar na fazenda e aqui vivermos. Então, como isso sempre foi a nossa pauta, sempre o objetivo era isso. Então, a gente tinha que fazer a fazenda ficar viva e, ao mesmo tempo, exatamente pela minha relação de infância, de familiar, que meus avós gostavam muito disso aqui, meus tios também. E quando eu vinha para cá, todo mundo me mimava, porque era meu momento de férias, sem os pais, mas que meus tios e avós, era um momento super de prazer para mim, né? Então aí também criou-se o respeito à fazenda, à história da fazenda, 150 anos de história, as pessoas. Então, a gente acabou juntando tudo isso, por sorte, e fomos para o queijo, porque a Rosana começou a fazer, mas sempre usando os ambientes da fazenda, respeitando o lugar, tanto que a gente fez o queijo na tulha, onde se armazenava café, porque era o espaço que tínhamos. Seria mais fácil, lá atrás, construir um barracão, vamos dizer, né, de plástico, que é todo o que se pensa, você vai fazer um laticínio, tem que ter um barracão de plástico, né, de azulejo, tudo. A gente foi fazendo dentro do que tínhamos. Também porque a gente não tinha recurso financeiro para fazer esse investimento. Então, todas essas ações que, assim, aí o queijo é que nos levou, ou o leite é que nos levou, num caminhar muito suave até o queijo que a gente tem. Porque a gente foi respeitando a história e sentindo que ela podia nos devolver. O que o leite, essa transformação, e foi acompanhando esse processo, sabe? Exato. Às vezes eu brinco que a gente só, na hora de fazer queijo, a gente só dá uma ajeitadinha no leite, quer dizer, a gente vai lá, põe um fermento, desidrata um pouquinho, mas se você for sentindo o processo, é muito natural, né? E foi o que aconteceu conosco, sempre respeitando o ambiente que a gente está. Que legal. Aí chegou assim, agora você faz um queijo, porque chama Túlio, porque é diferente. É diferente, ele tem o ambiente da fazenda inserido nele, desde a alimentação da vaca até o final do processo de maturação. Então, essa é a diferença. Não é uma receita, como é que chama? Você dá o pulo do gato, a receita é básica. É o que você falou, exato. Vocês respeitaram a fazenda, né? A vida da fazenda. E naturalmente, né? Naturalmente o queijo e todos o que compõem foi no entorno, né? Foi caminhando junto, né? E se a gente olhasse, se nós olhássemos hoje, voltar lá 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, e falar assim, olha, vamos fazer um queijo assim, e vamos chamar Túlia. Lá atrás não teria acontecido nada disso, né? Como as coisas foram acontecendo com naturalidade, apareceu o queijo, daí apareceu o nome do queijo, e aí as coisas foram caminhando sem a gente precisar mudar o jeito de ser da fazenda, da gente. Paulo sempre disse, Gabriel, que a gente fez queijo, mas quem deu o Túlia de presente para a gente foi a Túlia.
Foi a Tulha, exatamente. Foi o prédio, Foi a fazenda que propiciou, né? Que você falou, ela devolveu, né? E o ambiente onde nós produzimos, maturamos, onde tem todas as atividades da fazenda hoje, se chama Tulha, que é o prédio onde se armazenava café. Então, quando nós fizemos o queijo, que a gente entendeu que o queijo era um queijo que foi reconhecido e tudo, a gente precisou dar nome para esse queijo. E aí a gente deu o nome do ambiente que nós fizemos o queijo para ele. Que aqui o prédio se chama Tulha. E aí a gente deu o nome de Tulha, entendeu? Então ele quer falar, a Tulha que deu o queijo de presente para a gente. Exato. A fazenda devolveu desse presente, né? Exatamente. Para quem não sabe, né, até para os ouvintes que estão escutando, né, conta um pouquinho sobre o Tulha, né, que nem você falou, ele leva esse nome porque ele é maturado, né, nesse lugar chamado Tulha, onde descansava depois os sacos de café e tudo mais, né, descansavam. E conta um pouquinho também como que ele se tornou tão famoso, né, porque foi, acho que um amigo de vocês, né, que foi jurado e tal, e acabou levando esse queijo para competição, assim, mas vocês falaram, pô, leva pra gente saber. E conta um pouquinho dessa história do campeonato mundial. Bem, então, um pouco antes do campeonato, né, como apareceu o queijo. O que, como a Rosana falou, a gente sentiu, até financeiramente também, a gente começou a fazer queijos que elas entregavam em casa, de casa eles foram para supermercados, e a gente teve sempre muita sorte, sabe? A gente vê que olha para trás e fala, nossa, como as coisas caminharam com tranquilidade. A gente teve, ir para supermercado num segundo momento, foi muito importante, porque a gente conseguiu expandir um pouco a produção. E tudo deu certo porque também aqui nós temos bons supermercados que são geridos por famílias daqui. Não é uma grande rede, né, que a gente teria que negociar na central, sei lá onde. Aqui era diferente. Tem um mercado consumidor, uma sociedade de amparo muito bacana, um pessoal que é culto, que valoriza bons produtos. E tem supermercados que entregam bons produtos. Então, quando nós fomos para o supermercado, foi uma negociação direta com essas famílias que são donas, nos ajudou muito. Mas aí, quando crescemos um pouquinho mais, a gente viu que o supermercado não ia ser um ponto que daria mais asas para a gente, porque você tem que ter um queijo um pouco mais barato, aquela história de produzir um grande volume num preço melhor, era o nosso perfil. Então, vendo essa dificuldade, a gente falou, bem, a gente vai aprender a fazer outras coisas. E aí que nós passamos a pensar, bem, o que é outra coisa? Outros queijos. E a gente pensou em fazer queijos de maturação, que iriam ficar mais tempo maturados, queijos de massa firme, e usando o ambiente. Fala, bem, onde a gente vai fazer esse queijo de maturar? Vamos na Tulha aqui, que é um ambiente que tem um certo frescor, né, que é aqueles prédios altos, todos de barro, né, parede de taipa, telha de barro. Então, é um ambiente fresquinho. Sim. E se você olhar um pouco para trás, o queijo é um produto muito mais antigo do que o plástico e do que a geladeira. Feito em diversas caves na Europa, todo lugar, porão, cave, as pessoas desenvolviam seus queijos usando as ferramentas e as oportunidades que o ambiente lhe dava. Então foi o que nós fizemos. A gente falou, bem, vamos maturar queijo. Lógico, você teria que, naquele momento, não pode ser uma massa de frescal, que aquela massa não suporta ficar fora da geladeira. Então, adequamos esse processo, estudando, né? Não é que a gente inventou um processo, a gente foi estudar como se faz queijos de massa mais firme. E fomos replicar esse processo. Mas replicar como? Com o leite produzido aqui, com a vaca nascida aqui, com o alimento da fazenda e maturado no ambiente da fazenda também. Tanto que a gente foi desenvolvendo esse processo do fazer aqui na fazenda. Quando a gente foi como a Rosana foi para Cândido Tots fazer curso de queijo, eu fui lá fazer um curso de iogurte, mas lá você seguia uma receitinha básica. A gente aqui foi tendo que entender uma receita nossa, com auxílio, lógico, de técnicos e tudo mais, e a gente tentar dar experiência de sentir uma massa. A gente esteve sempre muito próximo à produção, a gente que produzia o queijo, e acompanhá-lo num ambiente que a gente tinha para maturação, que era a Tulha, que era uma tábua e queijo em cima da tábua. Então, esse processo de descoberta do que é possível, óbvio, assim, uma descoberta para o ambiente Tulha, mas o queijo há milênios é feito nos ambientes que existiam, né? Então, esse processo é que acabou levando a um queijo maturado, que aí sim a gente tinha um queijo com uma peça de 5, 6 quilos,
maturado que nunca tinha ido para a geladeira, mas que tinha uma característica de casca, de interno, de paladar, muito diferente do que a gente conhecia do Brasil, né? Se nós tivéssemos viajado o mundo para conhecer queijo, a gente ia falar, pô, ó, isso aqui parece um queijo lá da Itália, outro na França, mas para o que a gente via de Brasil, que era queijo do plástico, o Túlio era uma coisa fora do padrão, que a gente achou que a gente tinha um queijo bom, mas não tinha onde vender, porque falou, bem, a gente entrega em supermercado, como é que você vai entregar um queijo com uma casca rosada no supermercado? Não vai encaixar, né? Então, esse processo foi acontecendo dentro, porque a gente fala, o ambiente nos conduziu para isso, não é a gente que achou, quero fazer um queijo com essa casca, com esse paladar, não. O ambiente nos entregou o conjunto das ações que tínhamos na fazenda, entregou esse queijo para a gente. A gente achava o queijo bom e não tínhamos onde vendê-lo. E pessoas que começaram a vir nos visitar, alguns que gostavam de queijo, falavam, pô, esse queijo está bacana, esse queijo está melhorando, esse queijo não tem paladar. E aí isso nos estimulou a continuar o processo e, em um certo momento, quase que nos obrigou a falar, bem, vamos achar um mercado para isso, já que algumas das pessoas que vêm aqui gostam, não dá para vender em supermercado, vamos achar um mercado para isso. Aí que a gente tentou os empórios paulistanos aí na cidade de São Paulo. E isso abriu um horizonte de demanda que já existia lá na capital, mas a gente, apesar de estar próximo e apesar de eu ter nascido lá, a gente ficava só olhando para a gente, né? Só para dentro da atalaia, produzindo queijo, supermercado, e não tínhamos percebido que já existia uma demanda para produtos com uma identidade própria lá na capital, que estamos aqui a 140 quilômetros da Paulista, né? Não é longe. Mas quando a gente se sentiu obrigado a ir para lá, para tentar comercializar, porque também não adiantava fazer queijo e guardar, né? Você precisava comercializar. A gente viu que tinha um mercado para esse produto já, que eram os chefes autorais, pequenos empórios que já estavam divulgando um produto nacional. E aí a coisa casou, né? Quer dizer, todo o nosso esforço para respeitar a fazenda, fazer um produto daqui com o recurso que tínhamos, casou com uma demanda lá em São Paulo por produtos com história. Então, isso casou assim, sem a gente perceber que estava caminhando para isso. Então, foi um casamento muito tranquilo também de lidar, né? Sim. A gente não teve que se moldar para uma demanda que tinha. A gente foi fazendo, a demanda foi aparecendo e esse negócio juntou uma coisa com a outra. Aí o queijo foi parar em chefes bem consagrados, como o Alex Atala no Dom, Clotrou a Gola no Rio. E aí começou a gente começou a abrir os olhos para o negócio que estava na nossa bochecha aqui, mas a gente não tinha percebido. A gente falou, pô, nós temos um produto que parece que tem qualidade, tem muito para melhorar, mas já tem uma qualidade e tem uma bela história. A história já participava desse processo. E isso as pessoas queriam em São Paulo e outros lugares onde tem esse pessoal autoral. A partir daí, o queijo foi aparecendo, pipocando lá por bons parceiros em São Paulo que nos ajudaram. Apareceu nesse momento uma pessoa, por isso que a gente fala, eu sempre falo, eu olho para trás e falo, nossa, como a gente teve sorte com parcerias e tudo mais. Sim. Apareceu um cara do nada, assim, chamado Bruno Cabral. Bruno Cabral era uma pessoa que naquele momento tinha uma pequena queijaria chamada Mestre Queijeiro, um empório de queijos, na rua Simão Álvares, lá em Pinheiros, em São Paulo. Conheço. E quando nós nos conhecemos, eu não vendia queijo para o Bruno, porque eu tinha feito uma parceria com um empório, e a ideia era, nesse momento, vamos vender só nesse empório. E aí o Bruno falava, eu conheci o Bruno numa feirinha, ele falou, pô, as pessoas vão lá na minha loja procurar o queijo Tulha, mas eu não tenho Tulha, porque você não vende para mim. Eu falei, eu tenho pouco queijo. Mas não é nem que a gente tinha pouco queijo, é porque a gente achava que tinha que vender só para uma pessoa. E tanto o Bruno insistir, e aí a gente foi vendo que São Paulo tem 11 milhões de pessoas, você não está só em um empório, a gente começou a abrir isso. E o Bruno foi eu falo que o Bruno é um péssimo comerciante, sabe? Porque ele é uma pessoa amiga dos fornecedores, dos clientes. Ele não é um comerciante, assim, desde que te explora e que quer explorar o parceiro. Então, ele foi um grande amigo que a gente achou, que foi valorizando o trabalho. E sempre que você é valorizado, você fala, pô, estamos no caminho bom, vamos caminhar, né? Vamos caminhar mais. Então, ele que estimulou muito, falou, pô, Paulo, você tem um queijo bacana, vocês aí da Atalaia têm um queijo legal. E até que um dia ele falou pra gente, Paulo, ele fez
gastronomia em Barcelona. Aí um dia ele chegou e falou: Paulo, tem um concurso de queijo no exterior, chama World Cheese Awards, e esse ano vai ser na Espanha, e eu fui convidado para ser júri desse concurso, pelo segundo ano consecutivo, uma das pessoas da América Latina convidadas para ser jurado lá. E o Tulha é um queijo muito legal, ele ia dar uma aula de queijos brasileiros, e ele que sugeriu para a gente, falou: olha, inscreve esse queijo no concurso, que eu já vou levar para a aula. E você inscreve no concurso, e eu levo o queijo para você. Então não foi nada assim, por baixo do pano, nada por acaso. Esse cara nos convidou, a gente registrou o queijo como deve ser registrado, e ele só levou o queijo custo zero, porque ele podia levar queijo assim, naquele momento. Então, assim foi o queijo para o concurso. E a gente nunca esquece que ele falou assim: Paulo, olha, vamos levar o queijo, mas o queijo tinha 1 ano e meio de batizado. Fazia 1 ano e meio que esse queijo estava no meio. Nós batizamos o queijo em maio de 2015, que foi quando colocamos o queijo em São Paulo, e o concurso foi em novembro de 2016. Ele falou: Paulo, o europeu é muito bairrista, eles gostam de coisas deles, mas pelo menos eles dão uma noção do que eles acham do seu queijo. E tudo bem, você não vai perder nada de estar no concurso. Assim o queijo foi, ele levou, e no dia lá, aí já tinha WhatsApp nessa época, que era novembro de 2016, ele montou um grupinho de WhatsApp, porque ele não levou só Tulha, ele levou outros queijos brasileiros. Aí depois, na premiação, ele passou uma fotinho do queijo com a medalhinha de ouro, ainda o queijo sem o nome, só com o número dele no concurso, porque lá eles pedem um nome, ganham um número e vão para frente. Isso aí causou um grande espanto para a gente, porque a gente não esperava ganhar nada de um queijo feito aqui há 1 ano e meio no mercado, né? Foi uma surpresa muito feliz. E a gente pode dizer, Gabriel, que desse momento para frente a nossa vida mudou. Exatamente. Mudou totalmente. Assim, quando eu me lembro como se fosse hoje ele falar com o Paulo: prepara queijo Tulha aí, porque vocês não vão vencer fazer queijo Tulha. E a gente não tinha noção do que estava acontecendo. Nós pensávamos, para nós tínhamos um estoque bom de Tulha, porque a gente tinha queijo que a gente não conseguia vender com facilidade. Isso. Né? E no primeiro momento a gente ficou super feliz. Depois, logo em seguida, esse queijo começou a pipocar nas revistas, jornais, entrevistas, não sei. E nós ficamos enlouquecidos. A gente já não sabia mais o que fazer. Mas eu acho que... Mas você sabe, isso realmente aconteceu. O Bruno falou: Paulo, vocês têm que ter queijo agora. Só que você vê como várias coisas acontecem ao mesmo tempo, e é onde eu falo que a gente sempre teve sorte. Ao mesmo tempo que a gente estava já com esse queijo pronto, né? Sim. E começando a negociar em São Paulo, e nós achamos mesmo, e a gente começou a achar que tinha um produto interessante, a gente foi começar a fazer toda a estrutura antiga da fazenda não estava muito bem conservada. Entendi. Então, nesse momento, antes de premiação, quando o queijo... Antes de ter o nome Tulha, nós começamos a fazer um restauro da fazenda. Já ir preparando a fazenda, assim, mas não pensando nisso, mas já não pensando em receber pessoas, respeitar a fazenda que nos entregou um produto legal. Então, a gente falou: agora a gente consegue deixar a fazenda em pé, mais bonitinha, né? Isso. Nunca achei feia, mas ela estava com muita coisa caindo. Imagina uma casa de uma Tulha de 150 anos sem manutenção, feita toda em taipa, né? Que é uma parede de barro. Então, a gente achou que deveria devolver à fazenda, a essa estrutura, um pouco do que ela nos entregou. A gente começou a fazer um restauro da taipa, refazendo paredes de taipa, com um arquiteto que nos ensinou que isso era possível de fazer, e ele começou a acompanhar esse trabalho. Aí, pessoas que vinham aqui, entre eles uma pessoa que foi jornalista da Globo, e gostava dessas ações aqui da fazenda. Ele é de Amparo, morou fora, mas depois ele já é aposentado, doutor Amparo. Essa pessoa tirou uma foto do restauro da taipa e falou: Paulo, eu posso mandar essa foto para uma amiga minha? Eu falei: pode. Aí quem era amiga dele era a pessoa do Globo Rural. Olha. Então, o Globo Rural veio gravar a gente
Não porque a gente tinha um queijo premiado, mas porque a gente tinha uma fazenda onde restaurava em Taipa e usava o ambiente para fazer queijo. Então, aí a gente começou a ver que tudo que a gente vinha fazendo, que era respeitar o ambiente, respeitar a vida aqui, respeitar a história dela, começou a se valorizar junto. Exato. Então, o prêmio veio em novembro, mas o Globo Rural tinha gravado em setembro, muito antes do prêmio, 2 meses antes do prêmio. Só que quando o Globo Rural passou, ele inseriu ações do prêmio. Mas aí o que eu quero dizer assim, que o prêmio foi importante, eu vejo assim, o prêmio foi mais importante para a gente enxergar que os produtos brasileiros têm um potencial enorme, se a gente conseguir respirar e dar vida para essas iniciativas que pipocam por aí. Então, o prêmio eu acho importante para isso, para a gente dar uma visibilidade para o queijo brasileiro, para ações brasileiras que respeitam o seu ambiente, que fazem produtos incríveis. Já para a Atalaia, a grande alavancagem foi a televisão, que usou o prêmio, que usou outros chefes que usavam, mas que usou tudo isso, e aí sim a gente começou a ter visibilidade. E foi nesse momento que vocês começaram também a visitação, assim, na fazenda? Foi um pouquinho, a partir disso, da restauração, vocês começaram a iniciar um pouquinho esse trabalho, né? Porque, na verdade, não foi a gente que iniciou, da mesma forma que a gente também não conduziu o queijo, a gente foi fazendo queijo e o ambiente foi entregando queijo, a gente nunca falou, agora a fazenda está aberta para visitação. A visitação veio invadindo a fazenda, entende? Então, foi uma coisa inversa. A demanda veio vindo e a gente vai sempre correndo atrás. Tanto que a gente olha para a fazenda e fala, não, isso aqui não é possível receber pessoas aqui. Mas as pessoas vêm e gostam daqui. Quer dizer, a gente não preparou a fazenda para visitação. A visitação veio e gosta da fazenda porque ele é uma fazenda. Ponto. Não está maquiada para receber pessoas. Exato. Tanto que a gente não fecha dia nenhum. A gente tem 7 dias. Agora, com a pandemia, tem isso. Mas está aberto para você retirar queijo, porque como uma lojinha, assim, mas a questão é que a fazenda é aberta todos os dias para qualquer pessoa vir aqui passear, não precisa comprar nada, não paga nada, que a gente quer que a pessoa consiga interagir com essa realidade que temos, que a gente gosta muito. E foi muito importante também para esse cenário de queijo no Brasil, né? Abriu também muitas portas, porque na verdade, vocês foi o primeiro queijo brasileiro a ganhar esse campeonato mundial, né? E isso também, né, ajudou muito também. Abriu portas também para o mercado, né? Antes da gente, o queijo do Capim Canastra, lá na Canastra, que é do Guilherme, um cara muito bacana, havia ganhado uma medalha de prata em um concurso francês. Foi o primeiro queijo brasileiro a ter alguma premiação no exterior, que foi essa medalha de prata lá no concurso francês. Depois a gente foi o primeiro queijo brasileiro a ter uma medalha de ouro no maior concurso do mundo, que é o World Cheese Awards, que é onde nós... A partir daí, as pessoas falam, pô, mas nós temos que caminhar também. Todo mundo falou, nós temos que arriscar ou mostrar nossa cara, né? Tanto que aí até a FAENG, que é a Federação de Agricultores do Estado de Minas Gerais, começou a financiar dezenas de produtores para irem lá mostrar seus produtos. E aí o Brasil começou a receber medalha doidado, né? Foi bem premiado. E o mundo começou a olhar para os nossos queijos, e o brasileiro começou a olhar para os queijos brasileiros também, né? Que é o mais importante. E falando um pouco dos outros queijos, né? Que nem eu iniciei, eu vi vocês aí comendo um queijo delicioso, que é o Alvorada, né? Nossa, ele é muito bacana, porque ele parece um gorgonzola, né? Mas ele é diferente, ele não esfarela, assim, né? Ele é mais suave também, né? Ele é fantástico. Eu não provei ainda, mas ele, assim, é fantástico esse queijo, né? Muito legal, né? Ele é a gente sempre fala que é um conjunto de intensidade de paladar, com cremosidade. Com cremosidade. E ele desmancha na sua boca. É uma coisa bem gostosa. É diferente realmente de um gorgonzola. E a gente, até quando as pessoas vêm aqui, eu falo, gente, esquece gorgonzola, a gente não tem gorgonzola. E assim como este queijo, são todos os outros, Gabriel. Depois dessa premiação do Tulha, nós também criamos coragem para maturar todos os queijos que nós fazíamos e não maturávamos. E aí nós começamos a brincar com todos esses queijos. E a nomear também, né? Porque nós passamos a dar nome a todos os queijos que a gente faz. E quando as pessoas vêm nos visitar, tem alguns que são muito interessantes, que eles já chegam e falam, eu quero o queijo nuvem.
E a gente fica super feliz, porque a pessoa já chega aqui com o nome, já chega sabendo o que quer, é bem bacana. E tem alguns que vêm com aquela imagem do queijo que ele quer, e quer que você mostre um queijo que ele está condicionado àquele queijo. Sim. A gente fala, olha, esquece aquele queijo, vamos experimentar esse queijo, e quando você sair a porteira para fora da fazenda, você vai falar, eu gostei ou eu não gostei do queijo mantiqueira, ou do queijo trilha, ou do mogiana, ou do figueira. E as pessoas entendem e absorvem muito bem isso, então isso é muito gostoso. E depois as pessoas passam isso para outras pessoas, né? Sim. Então, as pessoas já estão vindo e procurando os queijos com a identidade que ele tem da fazenda, com os nomes da fazenda. É muito legal isso. É bem gratificante. O mogiana, ele lembra muito esse cheddar, né? E ele sim, também. Sim. E é bacana que ele, em diferentes tempos de maturações, ele muda bastante, né? Com um mês de maturado, ele já Exato. fica molinho. Depois, se você deixar e é mais exatamente tempo... isso que a gente mostra para as pessoas aqui. Um queijo em vários estágios de maturação, que é o caso, por exemplo, do mantiqueira que a gente faz. Sim. A gente apresenta esse queijo com 90 dias. Nós não vendemos nenhum queijo muito jovem. Ou ele é maturado ou ele não é maturado. Maturado para a gente não é queijo de 20 dias. É queijo que tem que ter pelo menos uns 60 dias de prateleira. Certo. Pelo menos isso. Mas a gente apresenta, às vezes, esse queijo com 60 dias, com 120 dias, com 8 meses, o mesmo queijo. E as pessoas passam a entender o quanto é importante o período de maturação para um queijo. A mesma coisa o mogiana. O mogiana, a gente tem o mogiana mais maturado, menos maturado, maturado na cave, maturado na tulha. Então, as pessoas passam a entender a diferença de um queijo para o outro e o que o ambiente proporciona para o produto. Sim, sim. O quanto ele agrega para o produto. Né? Então, isso é legal. E as pessoas ficam felizes quando elas entendem isso. Ele é fantástico. Tem gente que fala, nossa, a gente vê quando uma pessoa que já vem trazendo outra pessoa que não conhece. Daí a pessoa começa a falar para o que está do seu lado, não, porque esse aqui é assim, porque esse aqui é... Então ele passa a explicar o seu produto para quem ele trouxe. Com certeza, bem com bacana, certeza. Ele fala, prova esse aqui com tantos meses, esse aqui já dá outro sabor. Ele já recomenda. Ele já é um promotor, né? Já fala assim, que bacana e tal. Exatamente. Nossa, é muito legal. E tem o mantiqueira também, né? Ele que é com casca maturada de alecrim, ou ele também é com cerveja stout também, eu vi que tem essas duas versões. Sim, agora nós fizemos também, com lavanda também. Lavanda? Nossa, que demais. Tem um lavandário aqui vizinho da gente. Certo. E tem um menino que estuda na USP, que fez uma tese, né? Um TCC. Defendeu um TCC. Olha. E ele criou esse queijo aqui junto com a gente. Ele ficou lavanda. alguns meses aqui na fazenda. E nós estamos fazendo esse queijo, bem bacana, bem diferente também. Nossa. Mas é uma massa que parte do mantiqueira. Do mantiqueira. O alecrim, ele vai alecrim na casca. Certo. O de cerveja, ele fica imerso na cerveja por um tempo e depois ele vai para maturação. E o de lavanda, ele recebe a lavanda na prensagem. E depois ele fica com toda a lavanda na casca dele e vai para maturação. E ele fica bem sutil o gosto da lavanda, mas dá para você perceber bem, fica bem legal. O que eu acho importante, principalmente quando a pessoa vem aqui ou lê um pouco da história ou do que a gente tenta passar, é entender a simplicidade que é fazer um queijo. Contanto que você tenha um bom leite. E para você ter um bom leite, você precisa ter animais com saúde, quer dizer, bem alimentados e com conforto. Quando a pessoa enxerga isso tudo, aí ele vem aqui onde nós fazemos a degustação, que tem 10 ou 12, pelo menos 10 queijos que ele vai degustar, a pessoa começa a entender, puxa vida, todos partem do mesmo leite, o mesmo ambiente que faz, o mesmo rebanho que produz aquele leite. Então, o leite é tão lindo, né? Um produto tão complexo, e ele permite, com diferenças muito sutis, que são bactérias, o como você faz, quer dizer, com que temperatura você trabalha, como você desidrata, você vê que com muita simplicidade você faz uma diferença enorme de paladar, né? Contanto que a vida seja respeitada. O que é a vida? É a fermentação dessa bactéria, desse conjunto que acontece aqui durante o processo de maturação. Eu acho que isso é o mais legal do leite, sabe? E, consequentemente, a pessoa vê
quão simples é fazer queijo, contanto que você tenha um bom leite. E a outra coisa interessante, que hoje a fazenda nos permite, graças ao consumidor, óbvio, que vem aqui e valoriza esse trabalho, são essas inúmeras parcerias. Então, quando a gente faz uma mantiqueira na cerveja, a gente não é qualquer cerveja também, é uma cerveja artesanal, uma cerveja preta artesanal que tem uma história X. O alecrim é da onde? O alecrim é da nossa horta. Então, a gente já tem uma horta que produz coisas aqui para o nosso almoço, a gente vende hortaliças também, mas produz o alecrim para o queijo. Aí também dá espaço para o lavandário, que é vizinho próximo, tudo aqui da Serra da Mantiqueira, tudo aqui do lado. Então o lavandário está aqui, ele fornece as folhas de lavanda para a gente fazer o queijo. Então acaba, sabe, fazendo uma divulgação e uma valorização do ambiente que nós estamos hoje, né? É muito gostoso. Nossa, é o que você falou mesmo, é tão incrível, né? O queijo, assim, é simples e ao mesmo tempo uma complexidade absurda chegar no leite. Exato. A simplicidade permite que a gente faça uma diversidade. É gostoso isso. A gente só não pode esquecer, Gabriel, que o Paulo fala nessa simplicidade toda, mas existe um cuidado também. Sim. Nós sempre falamos que os nossos queijos são os nossos filhos. Você precisa cuidar deles dia a dia. Você precisa dar carinho, dar afeto, dar amor, dar tudo. E precisa realmente cuidar deles, porque não é simplesmente fazer um queijo e colocá-lo na prateleira que daqui a 5 meses, 2 meses, ele vai estar pronto. Não, diariamente. Tem que acompanhar, né? Ver como que ele está. Ele tem que ser cuidado, ele tem que ser virado, ele tem que ser... E isso a gente faz com muito gosto. Nós temos pessoas que fazem isso e que gostam disso. E é bem legal. O cuidado, o carinho que você tem com o produto é muito importante. Não, e a diferença também, né, Paulo? Vocês têm, assim, a ordenha, acho que são 3 vezes ao dia. É o que você falou. Às vezes está comendo o que... Está mexendo lá o leite e tal, tá ali fazendo o processo do leite e fala assim, poxa, esse leite é da vaca que teve, né, a ordenha agora recentemente, então assim, que comeu, né, que acabou de comer. Eu vi também a matéria que o Paulo Júnior, né, estava falando da comida, né, da ração, assim, né, que é tudo balanceado, da dieta delas, né, que tem o bagaço de laranjas, eles têm que ter todo um balanceamento constante, porque a comida o alimento, assim, da vaca, tudo, interfere diretamente na qualidade do leite, da gordura que o leite vai ter. Então, todo esse cuidado, né, e do leite já direto fresquinho para fazer o queijo, isso é um diferencial que, né, total. Exato, é um diferencial enorme, porque a gente conhece o animal, a gente conhece a comida dela, e o leite é ordenhado, resfriado e vem direto para cá, quer dizer, não fica de caminhão, não fica dias para... Ordenhou, resfriou, vem para o laticínio. Isso é muito legal, até me veio agora na cabeça, né? Eu fiz uma entrevista com o Shiba, que ele deu uma entrevista sobre saquê. E no Japão, né, quando eles fazem o saquê à base do arroz, a plantação do arroz tem que estar muito próxima à fábrica do saquê. Sabe por quê? Sabe o que o japonês fala? Ele fala assim, se a plantação vem de longe, vai ter transporte, vai ter o caminhão. O arroz, ele vai estar estressado, meio que na teoria, assim, vai se estressar, o negócio... Sim. Então, tem que estar muito próximo, muito bem cuidado, isso faz total diferença para eles, pegar a plantação muito próxima à fábrica. Olha que, e é muito do leite. Tem que estar igual muito próximo. É igual ao leite, né? Então, assim... Porque tudo é fermentação, Gabriel. Sim. Então, você imagina bem, se eu pegar um leite que vai andar 1.000 quilômetros no caminhão, ele vai bater, vai... Temperatura, vai sofrer... Vai variar a temperatura, vai iniciar um processo de fermentação que não é desejado, que não está dentro do que a gente quer. Sim. Fazer queijo é fermentar o leite, mas uma fermentação dirigida por nós, né? Que a gente vai direcionar esse processo. Isso. E chegar o leite aqui íntegro é fundamental para a gente fazer um queijo com simplicidade. Exato. Certo? Senão você tem que começar a fazer milagre. Milagre é mais difícil. Então, o bom é leite de muita qualidade para fazer queijo com simplicidade. E uma observação, sempre a gente se preocupa assim, porque o leite tem que ter um teor de gordura e tal. Na verdade, a grande preocupação não é a gordura, viu? É a proteína. A proteína é que vai dar rendimento no leite e qualidade na estrutura. Porque o que faz o leite virar daquele estágio líquido para coalhada
é modificar a proteína. É a quebra da proteína pelo coalho e pelos fermentos, que são bactérias. Essa quebra é que vai dar o esqueleto do queijo. Aí todo o resto vai estar absorvido nesse esqueleto. Então a proteína, que às vezes a gente pensa, nossa, queijo engorda. Pra você fazer uma ideia, para a gente fazer o queijo Thulia, nós temos que tirar a gordura do leite. Tem que desnatar o leite, reduzir o teor de gordura para poder fazer um queijo nesse perfil que vai maturar sem geladeira por mais de um ano. Certo? Então a gente se preocupa com sólidos do leite, que são gordura e proteína, mas a proteína é muito mais importante que a gordura. Olha, que demais. Nossa, fantástico. Mas, Paulo e Rosana, eu queria ficar falando aqui com vocês um tempão aí, tem muitas coisas legais aí sobre queijo, sobre leite. Falar de queijo é saboroso, né? Nossa, saboroso demais e muita curiosidade, né? Eu adoro, assim, os pais adoram também. Nossa, a gente é viciado em queijo. Mas eu queria agradecê-los e queria passar aqui para os ouvintes o Instagram de vocês, que é a Fazenda Atalaia, né? Para quem tá nos escutando. E falar para os ouvintes também que quem quiser, né, como tem muita hamburgueria, muitos restaurantes, muitos chefes acabam escutando o podcast, que é só entrar em contato, que vocês enviam para São Paulo, para outras regiões também. E isso é fantástico, vocês podem entrar em contato com a Fazenda Atalaia aí pelo Instagram, fica fácil. Olha, Gabriel, e passando essa fase vermelha, né? Sim. Que todas as pessoas que estejam ouvindo venham nos visitar. Com certeza. Nós estamos aqui, como você mesmo já disse, todos os dias da semana. Não precisa agendar, não precisa nada, é só vir mesmo. Que bacana. A fazenda é sempre aberta e nós estamos sempre aqui. E está em Amparo, né? Está localizado em Amparo. Quem é de São Paulo fica a 4 quilômetros de Amparo, sentido Itapira. E fica a 140 de São Paulo, fica a 60 de Campinas, então é muito próximo. Nossa, muito legal. A fazenda é beira de pista, certo. A pessoa sai da pista, já entra na fazenda, então o acesso da fazenda é muito fácil. E é um lugar gostoso para passear. Não é porque moramos aqui, mas é muito gostoso. Não, Amparo é uma delícia. Poxa, e você também, né? Precisa vir aqui. Claro, não. Passando essa fase aí, com certeza. A próxima vinda para Amparo não vai ser para Colônia, vai ser para Atalaia. É isso daí, já separa o meu Alvorada aí, que vai ser. Esse Alvorada aí vai ser muito bom. O Thulia também. A gente tem um queijo de mofo branco, o Nuvem. O Nuvem. Que é maravilhoso. Poxa, maravilhoso. Que demais. Mas muito legal. E obrigado. Eu queria agradecer a Meire também. A Meire, ela faz toda a visitação na fazenda. A Meire foi peça fundamental aí para a gente fazer nosso podcast. Então, eu queria deixar registrado. A Meire é uma apaixonada pela Atalaia. Ela é apaixonada, ela sabe tudo. Gabriel, é assim e tal. Nossa, é fantástica aí. Então, também aos ouvintes, procurem a Meire aí para fazer a visitação na fazenda, faz toda a visita. Como nós falamos, Gabriel, tudo na nossa vida foi acontecendo naturalmente, né? Ir para a Atalaia, fazer os queijos, a visitação, aí o café da manhã, o almoço que a gente faz. Olha, que legal. E até a Meire também chegou aqui assim, sem... E aí todo mundo pergunta pra gente, é filha de vocês? Não é. Nossa, mas ela fala da Atalaia como se ela vivesse a vida inteira aí. Verdade. Na Atalaia. Então, acho que tudo acontece muito naturalmente e é bem gostoso isso. Com certeza. Mas muito obrigado, viu? Imagina, a gente que agradece, Gabriel. E esperamos por você aqui. Você e a família. Tchau. Tchau, um grande beijo. Eu quero um abraço também. Tchau, Meire. Um abraço à distância. Tchauzinho.